No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. A fé é do coração, não é da mente. Muitos fazem confusão pensando que a fé é mental. Não tem nada a ver com a mente, ela tem que ver com o coração. Por isso que devemos guardar o coração. O coração é saídas da vida e da morte. Eu preciso guardar, eu preciso entender isto. Amém? Logo, algum tempo depois da minha conversão, eu estava no consultório de um dentista e eu estava com uma coriza, né, muito forte. Havia pego um resfriado, uma gripe muito forte e ficava umas 2 horas mais ou menos esperando ali na antessala. E aquela coriza não parava, eu falei, puxa, mas como é que eu vou ser atendido desse jeito? Eu não vou conseguir chegar como é que ele vai me atender com essa coriza? Não tem como, né? E eu estava meio desesperado assim, então o Senhor falou para mim confessar Isaías 53. Quando ele falou isso, eu sabia do que ele estava falando. Isaías 53, verso 4 e 5, que eu vou ler aqui. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras foram as machucaduras que Jesus teve. Lembra, ele foi chicoteado com aquelas... o chicote havia pedaços de metais e de ossos assim que rasgava a carne, né? E Jesus estava muito ferido. E diz a palavra que essas feridas nos traz cura, porque ele foi moído, ele sofreu por nossa causa, para que nós pudéssemos ser sarados. Nós fomos salvos das nossas transgressões, mas também fomos curados de enfermidades e dores. Veja, verdadeiramente isto é um fato. No momento que eu coloco o fato diante de mim e eu passo a confessar, então há um momento que o meu coração crê e a justiça vai ser manifesta no momento que o meu coração crê, porque com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê para a manifestação da justiça, como está lá em Romanos capítulo 10. Então, versos 9 e 10. Então, entenda isso. A palavra salvação, no grego sozo, né? Que em hebraico é marpé, que vem da raiz rafá, o Senhor que te sara. Então, ela sara, ela cura, ela salva, ela é remédio, ela é livramento. Veja, ela é ampla. A salvação ela tem vários sentidos. Ela não só traz uma salvação como um livramento, como uma cura, como um remédio. Então eu tomei aquele remédio na sala de espera, quando chegou na hora de eu ser atendido, a coriza tinha ido embora. Eu nem percebi que ela foi embora. Aí eu tratei, né, do dente que eu tinha que tratar, e depois, quando eu saí, o Senhor falou comigo, da mesma maneira como você foi curado da coriza, você pode ser curado da coluna. E eu tinha crises de coluna terríveis. Eu cheguei a ficar entrevado 3 dias, me arrastando pelo chão da casa, de tão terrível que era quando entrevava a coluna, né? Eu tinha escoliose. Então eu passei a confessar essa palavra. Eu sentia a dor, eu não olhava a dor, eu olhava a palavra. Fixava o meu coração na palavra de Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si, eu confessava com minha boca. E ia fazendo isso. 23 dias mais ou menos depois, a coluna foi curada, a dor foi embora. Entende? Eu recebi a cura pela fé, tomando esse remédio
várias vezes ao dia. Toda vez que eu sentia alguma dor, eu não olhava para a circunstância, eu olhava para a palavra de Deus. Você vai ver que Pedro, certa vez, Jesus estava andando sobre o mar, de madrugada. Eles pensaram que era um fantasma, gritaram. E o Senhor falou, não tem mais, sou eu. Aí Pedro disse assim, bom, se é o Senhor, mande uma palavra que eu vá até ti. Então o Senhor falou, vem. E Pedro começou a andar sobre o mar. Mas aí ele começou a olhar as ondas, o vento. Ele se assustou, ele olhou a circunstância. Aí ele afundou. Aí ele falou, salva-me, Senhor. E aí o Senhor deu a mão e o puxou. E falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? Ele havia duvidado porque ele olhou a circunstância. Nós temos que olhar o autor e consumador da nossa fé. Ele disse, e a sua palavra é a verdade. Então, quando eu descanso nesta palavra, confessando com minha boca e crendo com o meu coração, eu vou receber. Lembre, fato mais fé igual a experiência. É assim que funciona. Lembre-se, o fato é como se fosse a Maria Fumaça indo na frente. A fé é o foguista alimentando a caldeira, né, do fato. E atrás vem os vagões, que é a experiência. A fé deve olhar o fato. Se ela olhar para trás, o trem descarrilha. É assim que a fé naufraga. Não fica olhando, será que como é que vai a experiência? Não olha para trás. Olha sempre para o fato. Verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas dores. Ele carregou as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Se eu fui sarado, eu estou sarado. Não olhe a circunstância, olhe o fato. Creia, confesse com a boca, creia com o coração. Encha-se de fé. Amém? Veja o que diz Marcos 11. Depois de Jesus ter amaldiçoado uma figueira porque não dava fruto, Pedro e os discípulos se espantaram. Olha, a figueira secou até as raízes de um dia para o outro. Aí Jesus ensinou a respeito da fé. Tudo tinha um propósito. Olha o que ele diz a partir do verso 22. Marcos 11, verso 22 em diante. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, 21, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé de Deus. Né? Outras versões diz em Deus. Mas é o modelo de Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É assim que Deus faz. Nós devemos fazer o mesmo. Amém? Temos a imagem e a semelhança dele em nós. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não é na mente, é no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vê? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você vai ver 3 vezes disser e uma crer. Então, eu tenho que dizer, há um momento que aquilo que eu digo e o que o meu coração crê se une. Nesse momento, então, acontece o milagre, acontece a cura, acontece a libertação. Lembra que a palavra aqui, salvação, ela tem vários significados. É cura, libertação, remédio, medicação, é tudo isso. Amém? Então, continuando. Só que tem um porém aí. Nos versos 25 e 26 ele diz, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa, no domingo de manhã. Peguei meu carro, fui almoçar no centro da cidade e voltei. Eu dei 2 passos na cozinha
e a dor de coluna. Uma dor eu mandei embora em nome de Jesus e a dor não foi. Então eu falei mais devagar para ver se eu estava mandando com fé ou mandando assim casualmente. Eu estava cheio de fé naquela ocasião, e quando você está cheio de fé, você sabe quando você fala com fé ou não. E eu mandei prestando atenção, e eu vi que eu mandei com fé, e a dor não foi embora. Então o problema é em outro lugar. Aí eu lembrei que quando eu saí de casa, tinha sujeira na calçada da vizinha, né? E quando eu voltei, ela tinha varrido, mas a sujeira agora estava na minha calçada, bem na frente da entrada da minha casa. Aí eu fiquei ressentido com aquilo, entende? Esse é o problema, eu dei uma brecha. Por isso que o inimigo colocou uma dor na minha coluna. Então, o que eu fiz? Percebendo que eu mandei com fé e a dor não foi, eu lembrei que Jesus falou a respeito disso. Eu peguei, varri toda a sujeira. Eu tinha varrido e deixado na divisa entre o meu terreno e a dela. Eu varri, coloquei na sacola plástica do lixo, né? No momento que a sujeira caiu dentro da sacola, a dor foi embora. Eu não precisei mandar porque eu já havia mandado. Eu só tinha que fechar a brecha. No momento que eu fechei a brecha, a dor foi embora. Amém? É assim que acontece, mas você tem que andar, né, não dando brecha, porque senão a fé naufraga. Ela vai afundar. E aí você vai perder. Agora todo mundo vai falar, mas, poxa, o pessoal fez o mal. A minha cabeça não estava aceitando o que foi feito. Mas eu não ando pela minha cabeça. Eu ando pelo meu coração, a fé do coração. O perdão, eu não tenho que ficar pensando, eu não estou com vontade de perdoar. Eu simplesmente perdoo e acabou. Fui lá e pus, no momento que eu pus o lixo na sacolinha plástica, a dor foi embora. Porque o ressentimento foi embora. A minha mente podia ainda estar pensando algumas coisas, mas eu não ando por vista. Eu não ando pelo que a minha mente diz. Eu ando aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Então, não importa o meu sentimento, aquilo que eu sinto, não é esse tipo de amor, esse amor egoísta, aquilo que eu sinto. Não, depende da minha vontade. Amém? Houve uma ocasião, uma vendedora, nem crente ela era, mas ela ouvia eu falar sempre que eu falava de Jesus, e ela estava com um problema, não estava se sentindo bem. Ela falou, olha, na hora do jantar eu vou passar no ambulatório médico para ver o que eu tenho. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, deixa eu ver se ela está com febre. Aí eu pus a mão na cabeça dela assim, vi que ela não estava com febre, tudo bem. Só que nesse momento ela disse no seu coração que ela fosse curada. Só que eu não sabia, né? Ela foi e voltou. Quando ela voltou da janta, ela falou, eu fui curada. Ah, é? Como? No momento que você pôs a mão na minha cabeça, eu disse que eu fosse curada naquele momento, e eu fui curada. Que bom, que maravilha. Eu entrei na minha salinha e perguntei para o Senhor, mas Senhor, eu não orei por ela, como é que ela foi curada? Aí o Senhor me lembrou Marcos 16, acho que é verso 18, que diz assim, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu pus a mão e ela foi curada. No capítulo 5 de Marcos, houve uma mulher que tinha um fluxo de sangue hemorrágico, né? E ela já tinha gastado muito dinheiro e não tinha sido curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Então ela começou a dizer no seu coração, se eu tão somente colocar a mão e colocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela dizia isso no seu coração. Ela dizia, fui caminhando atrás de Jesus, e houve um momento que tinha uma multidão que afluía, tocando em Jesus, mas quando ela tocou na orla do manto de Jesus, ela recebeu cura, ela viu que estava curada. Aí Jesus se virou para trás e falou, quem me tocou? Aí Pedro disse, Senhor, mas todo mundo se toca, né? Há uma multidão te tocando. Não, foi um toque que saiu virtude do meu corpo. Então a mulher se identificou, né? E Jesus falou, vai filha, a tua fé te curou. Veja, a fé dela, Jesus não precisou orar por ela. Ela ouviu falar, ela começou a confessar. E no momento que ela pôs em prática, ela recebeu a cura. Assim pode ser com você. Amém?
Receba a cura em nome de Jesus. Amém.